Oi, gente, boa noite. Estou aqui para mais uma mensagem da palavra de Deus. Hoje eu vou ler para você a parábola do semeador, que está aqui em Marcos, capítulo 4. E diz assim a palavra: E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhe: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que, se não convertem, lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhe: Não percebeis essa parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Um a 30, outro 60, outro a 100 por um. Louvado seja Deus. Meu irmão, eu quero falar para você, explicar para você nessa noite rapidamente uma parábola muito importante, muito fundamental assim para a nossa vida cristã, que é a parábola do semeador. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele estava ali com uma multidão, onde, como eu já sempre falo aqui, como está escrito na palavra, aonde Jesus está, sempre tem multidão. Pessoas de todos os tipos, pessoas que querem receber milagre, pessoas que são curiosas para ouvir o que ele tem para dizer, pessoas que querem aprender, pessoas de todos os tipos, os inimigos estão ali diante de Jesus. Então, enfim, Jesus está sempre rodeado de multidão na Bíblia. Pode observar, ele só está sozinho quando ele vai para o monte orar, porque no monte ele tem que orar ao Pai, e o Pai fala, né? Ali ele fala com o Pai fala com ele, e não dá para ter multidão nessa hora. Tem que estar com ouvidos atentos. Mas o que eu quero te falar é da parábola do semeador. Então a Bíblia está dizendo para nós aqui, interessante, que quando ele viu aquela multidão, ele se assentou num barco ali no mar e começou a ensinar aquelas pessoas muitas coisas. O que mais Jesus fazia, meu irmão, tem gente que fala que o que mais Jesus fez foi curar. Mas se você for ler a Bíblia, você vai ver que o que mais Jesus fazia era ensinar. Ensino está no coração de Deus, porque quando você aprende, quando você entende para quem ele é, o que ele fez, o que ele vai fazer ainda, que ele vai voltar para buscar a igreja. Quando você entende, você serve melhor, você adora melhor, você confia de maneira mais forte. Então, Jesus, ele estava sempre ensinando a multidão, ele estava sempre trazendo uma palavra de vida. E aí, nesse momento, ele trouxe, entre vários outros ensinamentos, ele trouxe a parábola do semeador. E a Bíblia está dizendo que
a semente, né? O semeador saiu a semear, saiu a jogar a semente, né? O semeador era Deus, era Jesus. E a semente é a palavra de Deus. Então, ele saiu a semear, saiu a jogar a semente pelas terras, pelos lugares. E a Bíblia diz que o primeiro tipo de solo que tinha ali é aquele solo junto ao caminho, né? Algumas sementes caíram junto ao caminho, ou seja, eles não tinham terra ali, então rapidinho morreram. As aves vieram e comeram a semente, né? A segunda a gente vê que foi sobre os pedregais, ou seja, tinha terra, mas não tinha raiz. Então logo que veio o sol, secou. E a terceira tipo de solo que a Bíblia diz são entre os espinhos, onde a palavra foi semeada, mas os espinhos fizeram o quê? Sufocaram aquela semente e a semente morreu. E a última foi aquele solo fértil. Sabe aquele solo fértil? Onde você lança a semente e tudo que você lança ali nasce. Esse é o solo fértil. Esse solo fértil, ele produz, ele dá fruto e fruto em abundância. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Nós somos os solos. Você que está me ouvindo, nós somos os solos. O solo é o seu coração, é o meu coração. Quando você recebe a palavra de Deus que é semeada, por exemplo, agora eu estou ministrando uma palavra sobre a sua vida, dependendo do tipo de solo que você que está dentro de você, você vai ver o resultado que vai dar. O resultado depende do solo, depende da recepção, depende de como você recebe a palavra. Então, se muitas vezes a palavra ela é recebida junto ao caminho, ou seja, aquela palavra que a semente foi semeada, e é interessante que eu gosto dessa parábola do semeador, que você vai observar que é a mesma semente, o mesmo semeador, e o que muda são os solos. Ou seja, o que muda não é Deus, Deus não muda, Deus ele é sempre o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. A semente, a palavra de Deus, isso aqui, o alimento da nossa vida não muda. Pode ter sido escrita há vários mil anos antes de nós nascermos, porém ela não é mutável, ela não tem nada de controvérsia, ela totalmente, a Bíblia, se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a Bíblia, uma coisa complementa a outra, ou seja, o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, o que muda é o solo. O resultado depende do solo. O resultado não depende do semeador, o resultado não depende da semente, porque o semeador é bom, a semente é a melhor, mas o solo é que vai dizer todas as coisas. Então, aquele solo que está, quando a semente ela é lançada e ela cai junto ao caminho, entenda uma coisa, quando cai junto ao caminho, não tem raiz, não nasceu nada. Então aquela semente, ela vai às aves, qualquer coisa vai comer. Satanás, ele vem e ele arranca a palavra. A pessoa, é como se aquele tipo de pessoa é o solo que entra pelo ouvido, sai pelo outro ouvido, ou seja, não retém nada, não consegue absorver, não consegue reter a palavra. Então ela vai entrar e vai sair. É o que é plantado à beira do caminho. Existe também, meu irmão, o solo que quando a palavra ela é semeada entre os pedregais, como está falando, entre as pedras, né? Vamos explicar melhor assim. Então o que acontece? Onde tem pedra, geralmente tem um pouco de terra, mas não tem raiz em geral, né? Não tem raiz para aquela semente brotar realmente ali. Então o que você vai ver? Você vai ver aquela semente se secar, o sol vai queimar e ela vai se secar e vai morrer. E esse tipo de pessoa, o primeiro tipo de pessoas são aquelas pessoas bem superficiais. São aquelas pessoas que elas, como eu falei, ouve a palavra, entra por aqui, sai por aqui. Se você perguntar para a pessoa, ela não sabe te responder nada, ela não entendeu nada, ela não conseguiu guardar no coração nenhuma parte do que você falou. Sabe aquela pessoa que você está conversando com ela e parece que a pessoa está te olhando, mas quando você vai perguntar alguma coisa, a pessoa fala, hã? Ou seja, ela não está recebendo nada. Esses são aqueles que foram semeados na beira do caminho. O segundo tipo de solo dos pedregais são aquelas pessoas rasas, né? Aquelas pessoas que elas vão receber a palavra, vão até ficar felizes no primeiro momento, só que a tribulação, a perseguição por causa da palavra faz a pessoa se enfraquecer. Porque ser servo de Deus não é fácil não, meu irmão. Tem muita perseguição, muitas pessoas não se agradam da nossa vida porque você está pregando, você está ensinando o que Jesus ensinou.
A gente não quer ser melhor que ninguém. Eu não sou melhor que você que está me ouvindo de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Passa longe do meu coração querer ser melhor. Mas uma coisa eu tenho, né? Uma coisa eu faço, que é, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, né? Ou seja, prossigo para conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus, saber o que Deus quer da minha vida, saber o que Jesus tem para mim. Então, a essas pessoas as quais o solo é semeado em pedregais, a semente semeada em pedregais, elas receberam a palavra de Deus, elas se alegraram com a palavra de Deus, mas as tribulações que vêm, né, a perseguição que vem, quando as pessoas começam, às vezes a nossa própria família falar, nossa, você ficou bitolado, nossa, você agora não quer mais saber de nada, sabe, essas coisas que acontecem, principalmente quando a gente vem para Jesus no primeiro momento. O que acontece? A pessoa não tem raiz, então ela não aguenta. Aquilo ali abala o coração dela e ela fala, não dá pra mim isso. Não dá pra mim. Seguir Jesus é muito difícil, não dá pra mim. A pessoa pensa assim. E aí ela não vai dar frutos. Ela vai começar e não vai parar. E não vai continuar, desculpa. Ela vai começar e vai parar. Bom é quando a gente começa algo e a gente vai até o fim, meu irmão. É bom quando você começa, por exemplo, a estudar e você vai até o fim. Se forma. É bom quando você começa no trabalho e você honra até o fim. Tá entendendo? Bom quando a gente começa uma coisa e a gente vai até o final. Isso é bom, é a perseverança. E o terceiro tipo de solo que está dizendo aqui a Bíblia são aqueles que a semente caiu entre os espinhos. E crescendo, quando a semente começa a crescer, querer ser uma árvore, querer aparecer um pouquinho ali, os espinhos sufocam e ela não dá fruto. Ou seja, né, são as pessoas que recebem a palavra, se alegram com a palavra, porque a palavra de Deus não tem como você se entristecer com ela, ela é vida. A palavra de Deus, ela nos traz vida, ela nos traz alegria, ela nos traz paz ao nosso coração, então não tem como se entristecer ouvindo a palavra. Mesmo que seja às vezes uma palavra dura, a palavra é bênção para a sua vida. Então, a pessoa recebeu, porém, os espinhos, ou seja, os enganos das riquezas, as ambições dessa vida, não deixam a pessoa prosseguir. Ela sempre vai querer mais do que Deus pode dar. Mas eu quero dizer, Deus tem o melhor para a sua vida. Pode acreditar, meu irmão, o que Deus tem para você é melhor do que você quer mesmo, do que você sonha, do que você deseja. Então, mas tem pessoas que quando elas recebem a palavra, as ambições da vida, né, os enganos da riqueza, os enganos dessa vida, que essa vida, meu irmão, se você não tiver uma fé, se você não tiver, né, um foco em Cristo, é tudo muito superficial, tudo é vaidade, como diz lá em Eclesiastes, tudo é vaidade. Mas entenda, as que foram semeadas entre espinhos é aquela semente dessa maneira. Ela recebe, ela se alegra, porém ela não tem força para continuar, porque ela quer sempre mais do que Deus pode fazer, mais do que Deus pode dar. E o último solo, meu irmão, é aquele solo que está dizendo aqui, ó, é quando cai na boa terra. Boa terra é quando você recebe a palavra com alegria, você entende que é cheio de falhas, como eu, nós somos cheios de falhas, mas a gente entende, Deus tem o melhor para mim. Então eu vou seguir, eu vou aprender, buscar conhecer mais, buscar prosseguir, né, em aprender a vontade de Deus aqui para mim. E aí você começa a querer ouvir, você começa a querer que as pessoas te ensinem, você mesmo vai lá e pega a Bíblia e vai aprender do Senhor. E esse solo, quando é a boa terra, ele vai dar muitos frutos. Porque quem aprende passa adiante, não é, meu irmão? Quando você aprende uma coisa, ninguém guarda conhecimento para si. Pode ser de que área for. Se você gosta de, por exemplo, a pessoa estuda, vamos supor, faz algum tipo de ensino, de faculdade, tudo, ela vai passar aquilo para alguém. Por mais que ela não vai ensinar assim como a gente está fazendo aqui, ensinando, falando a palavra, de alguma maneira ela vai passar para outra pessoa, porque aquilo que você acredita, você passa. Aquilo que você confia, você tem coragem de falar. Vem também, é bom, tá sendo bom para mim, tá entendendo? Então essa é a parábola do semeador, conhecida na Bíblia ali, né? Como a gente leu aqui na Bíblia. Essa parábola do semeador,
é que Jesus está querendo ensinar para nós que Ele é o mesmo Deus. A palavra é a mesma, a Bíblia. Não, ela não muda. Em qualquer país que você for, só vai mudar a língua. Mas a Bíblia é igual, a Bíblia é a mesma. Pode ser assim, ó, a minha rosinha, tá vendo? Bonitinha. Tem preta, tem marrom, não importa. Mas o que está dentro, a palavra de Deus, que é o que edifica, consola, liberta, alegra, fortalece, transforma a nossa vida. Então, essa palavra não muda. Ela é a semente semeada. E como eu disse no início da mensagem, o que muda são os tipos de solo onde elas são semeadas. O que muda são os corações que recebem essa palavra. Como que está seu coração nessa noite? Como que está a sua vida nessa noite? Que tipo de solo é você? Como que você recebe uma mensagem como essa? Como você recebe uma mensagem de Deus? Você se alegra? Você quer conhecer mais? Você tem curiosidade? Né? Ou para você é como qualquer mensagem, qualquer notícia? Meu irmão, seja um solo fértil. Seja um solo que queira conhecer mais a Deus. Não pelo que as pessoas falam, mas pelo que Ele é. Busca você mesmo conhecer. Busca você mesmo, tenha curiosidade, como eu tive um dia. Há muitos anos atrás, eu peguei uma Bíblia na minha casa, dos meus pais lá, que eles nem liam, inclusive, mas estava lá. E eu comecei a ler aquela Bíblia, eu não entendia nada, mas eu estava lendo, eu tinha curiosidade de conhecer. E Deus trabalhou e hoje eu estou aqui passando para você, né, um pouquinho do que Deus tem me ensinado. Então tenha essa curiosidade também, busca conhecer a Deus. Deus tem o melhor para a sua vida. Os sonhos, os planos dele são maravilhosos. Os caminhos que o Senhor tem a traçar para a sua vida são lindos, de paz, né, e não de mal, para te dar o fim que você sonha e espera. Que Deus te abençoe, que você possa compreender a palavra quando ela for explicada ao seu coração, que você possa, meu irmão, cada vez mais ficar firme na rocha, que é Deus, que é o Senhor Jesus, que você possa se alegrar, né, em estar ouvindo a mensagem do Senhor nessa noite, e que você possa ter sido edificado com essa palavra. Deus abençoe, um bom final de semana, um excelente final de semana para você. No nome de Jesus, amém.